Pasta 21. Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Julgamento. Ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas, e não só espertas, mas mais espertas do que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. A lei observada. No inverno de 1872, o financista americano Asbury Harpending estava em Londres quando recebeu um telegrama. Tinham descoberto uma mina de diamantes no oeste americano. O telegrama vinha de uma fonte confiável, William Houston, dono do Banco da Califórnia. Mas Harpending achou que era brincadeira, provavelmente inspirada pela recente descoberta de enormes minas de diamantes na África do Sul. O fato é que quando se começou a falar de gente encontrando minas de ouro no oeste dos Estados Unidos, ninguém acreditou, e no final era verdade. Mas uma mina de diamantes no oeste? Harpending mostrou o telegrama para seu amigo financista, o barão Rothschild, um dos homens mais ricos do mundo, dizendo que deveria ser brincadeira. O barão, entretanto, retrucou: não tenha tanta certeza disso. A América é um país muito grande, já surpreendeu o mundo de muitas formas. Talvez ainda aguarde outras surpresas. Harpending pegou logo o primeiro navio para os Estados Unidos. Quando Harpending chegou em São Francisco, havia uma excitação no ar que lembrava a corrida do ouro no final da década de 1840. Dois rudes garimpeiros chamados Philip Arnold e John Slack é que tinham descoberto a mina de diamantes. Não disseram onde exatamente, em Wyoming, mas tinham levado um técnico em Minas muito respeitado até lá algumas semanas antes, dando várias voltas para ele não adivinhar onde estava. Lá o técnico assistiu aos dois mineradores tirarem da terra os diamantes. Retornando a São Francisco, o técnico mostrou as pedras a vários joalheiros, um dos quais as avaliou em $1,5 milhão. Harpending e Houston então pediram a Arnold e Slack para acompanhá-los até Nova York, onde o joalheiro Charles Tiffany ia conferir essas primeiras estimativas. Os garimpeiros responderam constrangidos. Farejava uma armadilha. Será que podiam confiar nestes espertalhões da cidade? E se Tiffany e os financistas ficassem com a mina deles? Houston procurou tranquilizá-los, colocando nas suas mãos $100 mil e mais outros 300 mil em títulos. Se o negócio desse certo, eles receberiam mais $300 mil. Os mineradores concordaram. O grupo viajou para Nova York, onde se reuniu na mansão de Samuel L. Barlow. A nata da aristocracia da cidade estava presente. O general George Bryton McClellan, comandante das forças da União na Guerra Civil. O general Benjamin Butler. Horace Greeley, editor do jornal New York Tribune. Harpending, Houston e Tiffany. Só faltavam Slack e Arnold, turistas na cidade. Eles resolveram dar uma volta. Quando Tiffany anunciou que as gemas eram verdadeiras e valiam uma fortuna, os financistas ficaram excitadíssimos. Telegrafaram para Rothschild e outros magnatas para contar sobre a mina de diamantes e convidá-los a participar do investimento. Ao mesmo tempo, disseram aos garimpeiros que queriam fazer mais um teste. Eles faziam questão de escolher um perito para ir com Slack e Arnold até o local e verificar a riqueza da mina. Os garimpeiros concordaram relutantes. Enquanto isso disseram, eles teriam de voltar para São Francisco. As pedras que Tiffany tinha examinado, eles deixaram guardadas com Harpending. Semanas depois, um homem chamado Louis Jennings, o melhor técnico em mineração do país, encontrou-se com os garimpeiros em São Francisco. Jennings era um cético de nascença e estava determinado a conferir se a mina não era uma fraude. Acompanhando Jennings vinha Harpending e vários outros financistas interessados. Como aconteceu com o técnico anterior, os garimpeiros conduziram o grupo por uma série complicada de canyons, deixando-os totalmente confusos sem saber onde estavam. Chegando lá, os financistas viram espantados Jennings cavar o terreno, derrubar cupinzeiros, revirar matações, descobrindo esmeraldas, rubis, safiras e, principalmente, diamantes.
A escavação durou 8 dias e no final Jennings se convenceu. Disse aos investidores que eram donos das terras mais ricas da história da mineração. Com 100 homens e máquinas adequadas, informou, eu garantiria a retirada de $1 milhão em diamantes por mês. Voltando para São Francisco dias depois, Houston, Harpending e companhia se apressaram a formar uma empresa de investidores privados com um capital de $10 milhões. Primeiro, entretanto, tinham de se livrar de Arnold e Slack. Isso significava dissimular o seu entusiasmo. Não precisavam revelar o verdadeiro valor do terreno. Fizeram-se, portanto, de desentendidos. Quem garante se Jenny está certo, disseram aos garimpeiros. A mina talvez não seja tão rica quanto pensamos. Os garimpeiros ficaram zangados. Mudando de tática, os financistas disseram aos 2 homens que se insistissem em ficar com ações da mina, acabariam tosquiados pelos magnatas e investidores inescrupulosos que dirigiriam a empresa. É melhor, eles disseram, pegar os $700 mil que estavam lhe oferecendo, uma quantia enorme na época, e deixar de lado a ganância. E isso os garimpeiros pareceram entender, e acabaram concordando em aceitar o dinheiro, cedendo-lhes em troca os seus direitos e os mapas também. A notícia sobre a mina espalharam-se rapidamente. Garimpeiros chegavam de todas as partes de Wyoming. Enquanto isso, Harpending e seu grupo começaram a gastar os milhões depositados pelos investidores, comprando equipamentos, contratando os melhores profissionais dessa área e decorando escritórios luxuosos em Nova York e São Francisco. Semanas depois, era a primeira vez que voltavam ao local. Souberam da triste verdade. Não havia um só diamante ou rubi. Tinha sido tudo uma armação. Estavam arruinados. Harpending involuntariamente havia atraído os homens mais ricos do mundo para a maior fraude do século. Interpretação. Arnold e Slack não armaram a sua estupenda trapaça usando um engenheiro falso ou subornando Tiffany. Todos os especialistas tinham falado a verdade. Todos acreditaram sinceramente na existência da mina e no valor das gemas. O que os confundiu foram os próprios Arnold e Slack. Os 2 homens pareciam tão caipiras, tão jecas, tão ingênuos que ninguém acreditou nem por um momento que fossem capazes de inventar uma fraude tão audaciosa. Os garimpeiros simplesmente observaram a lei que diz que você deve parecer mais otário do que a sua vítima. O primeiro mandamento do trapaceiro. A logística da fraude foi bastante simples. Meses antes de Arnold e Slack anunciarem a descoberta, entre aspas, da mina de diamantes, eles foram comprar na Europa pedras verdadeiras, pelas quais pagaram cerca de $12 mil. Parte do dinheiro economizado no tempo em que garimpavam ouro. Em seguida salgaram a mina com essas pedras, que o primeiro especialista recolheu e levou para São Francisco. Os joalheiros que as avaliaram, inclusive Tiffany, foram contagiados pela febre e lhes deram um valor exageradamente alto. E aí Houston deu aos garimpeiros $100 mil, como garantia a eles, de Nova York, antes de voltar para São Francisco. Foram simplesmente até Amsterdã comprar vários sacos com pedras brutas. Quando salgaram pela segunda vez a mina, havia muito mais gemas para serem encontradas. Mas a fraude funcionou não por causa desses truques, mas porque Arnold e Slack foram perfeitos representando seus papéis. Na viagem a Nova York, onde se misturaram com milionários e magnatas, eles representaram a figura do caipira, de calças e paletós curtos e apertados, e agindo como se não acreditassem em tudo que viam na grande cidade. Ninguém achou que aqueles jecas pudessem estar passando a perna nos financistas mais desonestos e sem escrúpulos da época. E depois que Harpending, Houston e até Rothschild aceitaram a existência da mina, quem duvidasse estaria duvidando da inteligência dos homens de negócios mais bem-sucedidos do mundo. No final, a reputação de Harpending ficou arruinada e ele nunca mais se recuperou. Rothschild aprendeu a lição e não se deixou mais enganar.
Slack pegou o seu dinheiro e desapareceu de vista, nunca mais foi encontrado. Arnold simplesmente foi para casa, em Kentucky. Afinal de contas, a venda dos seus direitos de mineração tinha sido legal. Os compradores foram bem aconselhados e se a mina se esgotara, o problema não era deles. Arnold usou o dinheiro para ampliar bastante a sua fazenda e abrir o seu próprio banco. As chaves do poder. A sensação de que alguém é mais inteligente do que nós é quase insuportável. Em geral, tentamos justificá-la de várias maneiras. O conhecimento dele é só teoria, enquanto o meu se baseia na realidade. Os pais dela pagaram para ela estudar. Se meus pais tivessem tido tanto dinheiro assim, se eu tivesse sido privilegiado, ele não é tão inteligente quanto pensa. E ela pode conhecer melhor do que eu a sua areiazinha restrita, mas fora disso ela não é nem um pouco esperta. Até Einstein era um idiota quando não se tratava de física. Visto que a ideia de inteligência é tão importante para a vaidade da maioria das pessoas, é importante não insultar ou impugnar jamais, inadvertidamente, o poder do cérebro de uma pessoa. Esse é um pecado imperdoável. Mas se você conseguir tirar vantagem desta regra, ela abrirá para você todas as portas para a fraude. Subliminarmente assegure as pessoas de que elas são mais inteligentes do que você, ou mesmo que você é um tanto bronco e vai conseguir fazer delas o que você quiser. A sensação de superioridade intelectual que você lhes dá afrouxará suas desconfianças. Em 1865, o conselheiro prussiano Otto von Bismarck queria que a Áustria assinasse um determinado tratado. Esse tratado era totalmente a favor da Prússia e contra os interesses da Áustria, e Bismarck teria de lançar mão de estratégias para convencer os austríacos. Mas o negociador austríaco Conde Blohm era um ávido jogador de cartas. Seu jogo preferido era o 15, e ele costumava dizer que podia julgar o caráter de um homem pelo seu estilo de jogar. O prussiano mais tarde escreveria: "Foi a última vez que joguei 15. Fui tão imprudente que todos ficaram atônitos. Perdi vários thalers, a moeda da época, mas consegui enganar Blohm, porque ele achou que eu era mais irresponsável do que sou na verdade, e recuou." Além de parecer afoito, Bismarck também se fez de ignorante e tolo, dizendo coisas absurdas e se pavoneando em um excesso de energia nervosa. Tudo isso fez Blohm achar que ele tinha informações valiosas. Ele sabia que Bismarck era agressivo, o prussiano já tinha essa fama, e o modo como jogava confirmava isso. E homens agressivos, Blohm sabia, podem ser tolos e imprudentes. Por conseguinte, na hora de assinar o tratado, Blohm achou que estava levando vantagem. Um tolo afoito como Bismarck, ele pensou, é incapaz de calcular e enganar a sangue frio. Por isso, só olhou o tratado de relance antes de assinar. Não leu as letrinhas miúdas. Assim que a tinta secou, um alegre Bismarck exclamou na sua cara: "Ora, pensei que eu não fosse encontrar um diplomata austríaco disposto a assinar esse documento." Os chineses têm um ditado: vestir a máscara do porco para matar o tigre. É uma referência a uma antiga técnica de caça em que o caçador se cobre com a pele e o focinho de um porco e sai grunhindo. O poderoso tigre pensa que um porco vem chegando, deixa-o se aproximar, saboreando a perspectiva de uma refeição fácil. Mas é o caçador quem ri por último. Mascarar-se de porco funciona muito bem com quem, como os tigres, é muito arrogante e seguro de si. Quanto mais eles acham que é fácil apanhar você, mais facilmente você vira à mesa. Este truque também é útil se você for ambicioso, mas ocupa uma posição inferior na hierarquia. Aparentar ser menos inteligente do que é, até meio tolo, é o disfarce perfeito. Pareço um porco inofensivo e ninguém acreditará que tem ambições perigosas. Podem até promovê-lo, pois você parece tão agradável e subserviente. Cláudio, antes de se tornar imperador de Roma, e o príncipe da França, que mais tarde se tornou Luís XIII, usavam esta tática quando seus superiores desconfiavam de que tinham pretensões ao trono.
bancando os tolos. Quando jovens, eles foram deixados em paz. Quando chegou a hora de atacar e agir com vigor e decisão, eles apanharam todos desprevenidos. A inteligência é a qualidade óbvia para ser minimizada, mas por que parar por aí? Gosto e sofisticação estão no mesmo nível da inteligência na escala das vaidades. Faça as pessoas se sentirem mais sofisticadas do que você e elas baixarão a guarda. Como Arnold e Slack sabiam, um ar de total ingenuidade funciona às mil maravilhas. Aqueles elegantes financistas estavam rindo pelas suas costas, mas no final, quem riu por último? Deixe sempre as pessoas acreditarem que são mais espertas e mais sofisticadas do que você. Elas o manterão por perto porque você as faz se sentir melhor. E quanto mais você ficar por perto, mais chances terá de enganá-las. Imagem. O gambá. Fingindo-se de morto, o gambá se faz de idiota. Muitos predadores o deixaram em paz por isso. Quem acreditaria que uma criaturinha tão feia, burra e nervosa seria capaz de tamanha fraude? A autoridade. Saiba usar a burrice. O homem sábio usa esta carta às vezes. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Você não precisa ser ignorante, basta ser capaz de fingir que é. Não é muito bom ser sábio entre tolos e lúcido no meio de lunáticos. Quem se faz de tolo não é tolo. A melhor maneira de ser bem recebido por todos é fingindo ser um grande idiota. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. Raramente vale a pena revelar a verdadeira natureza da sua inteligência. Você deve criar o hábito de minimizá-la sempre. Se as pessoas inadvertidamente ficarem sabendo da verdade, que você é mesmo mais esperto do que parece, vão admirá-lo ainda mais por ser discreto e não ficar se exibindo. No início da sua ascensão, é claro, você não pode bancar o idiota. É bom deixar que seus chefes saibam, sutilmente, que você é mais esperto do que os seus concorrentes. À medida que você for subindo, entretanto, tente brilhar menos. Existe, no entanto, uma situação em que vale a pena fazer o contrário, quando você pode encobrir uma trapaça demonstrando inteligência. Quando se trata de esperteza, como na maioria das coisas, o importante são as aparências. Se você parece ter autoridade e conhecimento, as pessoas acreditarão no que você diz, e isto pode servir para livrá-lo de uma enrascada. Certa vez o marchand Joseph Duvin estava numa festa em Nova York, na casa de um magnata a quem acabara de vender um quadro de Durer por um preço altíssimo. Um dos convidados era um jovem crítico de arte francês que parecia extremamente culto e seguro de si. Querendo impressioná-lo, a filha do magnata lhe mostrou Durer, que ainda não estava pendurado na parede. O crítico estudou-o alguns minutos, depois disse: "Sabe, não acho que isto seja um Durer." Ele seguiu a jovem quando ela foi correndo contar para o pai: "Sabe, meu jovem, que pelo menos uns 20 especialistas em arte aqui na Europa foram consultados também e disseram que o quadro não é autêntico. E agora você cometeu o mesmo engano." O seu tom confiante e o ar de autoridade intimidaram o francês, que se desculpou pelo erro. Duvin sabia que o mercado de arte estava inundado de fraudes e que muitos quadros tinham sido falsamente atribuídos a antigos mestres. Ele fazia o possível para distinguir o verdadeiro do falso, mas, no afã de vender uma obra, com frequência exagerava a sua autenticidade. O importante para ele era que o comprador acreditasse que tinha comprado um Durer e que o próprio Duvin convencesse todos da sua perícia com seu ar de impecável autoridade. Por isso é importante ser capaz de bancar o professor quando necessário e não impor aos outros essa atitude à toa. Notas. Ora, não há nada que um homem se orgulhe mais do que da sua capacidade intelectual, pois é ela que o coloca no comando do mundo animal. É muita imprudência deixar que alguém o veja como decididamente superior nesse ponto e deixar que outras pessoas vejam isso também.
Por conseguinte, embora a classe social e o dinheiro possam sempre contar com um tratamento privilegiado na sociedade, com isso a capacidade intelectual não pode contar. O maior favor que podem prestar à inteligência é ignorá-la. E se as pessoas a percebem, é porque a consideram uma impertinência ou algo a que o seu possuidor não tem nenhum direito legítimo e do qual ele apenas ousa se orgulhar. E em retaliação e vingança por sua conduta, as pessoas secretamente tentam humilhá-lo de alguma outra forma. E só demoram para fazer isso é só porque esperam pela ocasião mais adequada. Um homem pode ser o mais humilde possível nesse sentido e ainda assim dificilmente conseguirá que as pessoas lhe perdoem o pecado de se colocar intelectualmente acima delas. Em Garden of Roses, Sadi observa: você deveria saber que os tolos são 100 vezes mais avessos a se encontrar com o sábio do que o sábio tem disposição para estar em companhia de tolos. Por outro lado, ser idiota é uma recomendação verdadeira, pois assim como o calor é agradável ao corpo, também é agradável à mente sentir a sua superioridade. E o homem procura a companhia que vai lhe dar essa sensação tão instintivamente quanto ele se aproxima da lareira ou caminha no sol quando quer se aquecer. Mas isto significa que ele não agradará por sua superioridade, e se um homem quer agradar, deve ser intelectualmente inferior. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Fim de nota.